Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Saúde e hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitos homens, a hiperplasia prostática benigna, ou HPB. E para falar sobre esse tema e também dos tratamentos, como por exemplo o padrão ouro, que é o Rolep, estamos aqui com ele, Dr. Frederico Xavier, médico uro-oncologista, cirurgião robótico. Mais uma vez, doutor, muito obrigada pela sua participação. Olá, Cris. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz em estar aqui com você, trazendo um pouquinho mais de conhecimento, de informação para a nossa população. A gente agradece muito, doutor, a sua presença e para falar sobre esse tema que deveria ser já do conhecimento de todos os homens, mas poucos sabem, né, doutor? HPB. O que isso significa? HPB, Cris, é a hiperplasia prostática benigna. Ela faz parte do envelhecimento masculino. Então, provavelmente a maioria dos homens que estão acima dos 50 anos, eles já sabem da HPB por apresentarem alguns sintomas ou em uma roda de amigos comentarem sobre os sintomas da HPB, mas talvez eles não saibam com esse nome, hiperplasia prostática benigna. Tem benigna no nome, mas ainda assim assusta um pouco, né? Quando se fala de um crescimento benigno da próstata. Doutor, por que que isso acontece? A gente já tem uma causa acima dessa idade, inclusive 50 anos. À medida que nós homens vamos envelhecendo, geralmente após os 40 anos, né, há esse crescimento da próstata, é um crescimento benigno, né? O que que é a próstata? A próstata é uma glândula que pesa em torno de 20, 25 gramas, e à medida que nós vamos envelhecendo depois dos 40 anos, ela vai crescendo. O fato é que o canal urinário, a uretra, passa no meio da próstata, e à medida que ela vai crescendo, ela pode estreitar, ela pode apertar, ela pode fechar o canal urinário e trazendo alguns sintomas, alguns efeitos para o homem. Mas antes dos 50 pode acontecer também, doutor, antes dos 50 anos? Geralmente ela acontece após os 40 anos, e à medida que ela vai envelhecendo, ela vai se pronunciando mais. Então, ela é mais comum com 60 anos, com 70 anos, mas ela pode aparecer também após os 40 anos. E como desconfiar? Uma condição assintomática ou não? Ela tem sintomas bastante presentes? Ela realmente ela tem sintomas, né? Ela muda o hábito urinário desse paciente. Então ele começa a acordar mais vezes à noite para urinar, para ir ao banheiro. Durante o dia ele começa a ir mais vezes ao banheiro. Ele começa a apresentar hesitância, que é quando ele está no banheiro, ele demora um pouco para iniciar a micção. Às vezes ele tem que fazer algum esforço para poder conseguir eliminar essa urina, para conseguir urinar. E às vezes também ele diminui esse jato urinário e ele começa a urinar mais fino, demora muito mais, ele tem que fazer mais força. Isso além de piorar a qualidade de vida desse homem, dele ficar mais incomodado, dele dormir, né, atrapalha o sono, porque o sono dele vai ficar pior se ele começa a acordar algumas vezes à noite. Então isso, além de atrapalhar a qualidade de vida, pode também prejudicar a bexiga, pode trazer infecção urinária e pode trazer até alguns casos de insuficiência renal. Então, se não for tratado, porque muitas vezes o homem pode pensar: "Ah, eu estou envelhecendo, isso pode ser uma condição natural", mas não, se notaram esses sintomas, precisa porque a hiperplasia ela precisa ser tratada, né, doutor? Ela precisa ser tratada. O principal tratamento, o tratamento inicial dela são com medicamentos. Temos vários tipos de medicamentos. É preciso também diferenciar essa hiperplasia de um câncer de próstata, né? E sempre realizar o tratamento adequado. Quando esse tratamento não responde mais ao tratamento clínico, esse homem ele tem indicação de realizar cirurgia para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. E como é realizado o diagnóstico, doutor, da HPB? O diagnóstico ele é clínico, né? Desde uma conversa com o médico, interrogando sobre os hábitos diários,
sobre a qualidade de vida desse homem, então avaliando a saúde como um todo. Existe o exame físico, que é o próprio exame do toque retal, além de perceber se esse homem tem um câncer na fase inicial, conseguem perceber também o tamanho dessa próstata desse homem. Então, o médico urologista vai perceber se essa próstata está com tamanho normal, se está com tamanho aumentado. Existem alguns exames complementares, como, por exemplo, um exame de urina, o exame de sangue para avaliar a função renal, o exame de PSA, um ultrassom e um exame do jato urinário. São todos exames simples, rápidos e com custo baixo, que vai sim trazer mais saúde e mais qualidade para esse homem. Eu acredito que a pessoa que está assistindo agora, de todos os exames que o senhor falou, o exame de toque está ali na cabeça, né? Porque tem muito mito envolvendo esse tema. Mas é um exame muito mais simples do que a maioria das pessoas pensam, né, doutor? É um exame muito simples, eu acho que é mais cultural, né, em relação aos homens. É um exame totalmente indolor, é um exame feito durante a consulta, ele dura no máximo 3 segundos, mas é um exame extremamente importante porque ele vai avaliar se esse homem tem possibilidade de ter câncer de próstata na fase inicial e vai avaliar também a possibilidade dele ter uma HPB, a hiperplasia prostática benigna. É verdade. Como a gente comentou aqui, doutor, é um caso que precisa ser tratado, né, hiperplasia prostática benigna, e o paciente que tem esse diagnóstico, ele pode, às vezes pensar assim: "Ah, se eu tenho HPB, significa que eu terei câncer de próstata?" Tem alguma relação, doutor? Não existe correlação da HPB com câncer de próstata. Essa pergunta, Cris, ela é muito boa porque às vezes existe essa confusão, né? A hiperplasia prostática benigna, ela leva a um crescimento local, ela atrapalha a função urinária, atrapalha o funcionamento da bexiga e pode atrapalhar dos rins. O câncer de próstata, ele pode comprometer todos os órgãos desse paciente, porque ele pode crescer, ele pode se espalhar e comprometer o funcionamento, por exemplo, dos ossos, do fígado, do pulmão e de todos os órgãos, levando esse paciente a óbito. E no caso, então, de um diagnóstico apenas de HPB, como é o tratamento, quais as indicações? É o fato que a HPB, ela atrapalha muito na qualidade de vida do homem. Se ele acorda muito à noite, no outro dia ele vai estar cansado, seria como se ele não tivesse dormindo, se ele não tivesse tido um sono restaurador. E isso aumenta níveis inflamatórios, isso aumenta nível de estresse. Então, essa alteração da função urinária, ela atrapalha muito a qualidade de vida nesse início. Um próximo momento, ela pode gerar casos de infecções urinárias, que podem ficar até graves, infecções urinárias com sepse, ou também pode gerar até a insuficiência renal. Então, a HPB, mesmo não sendo um câncer, ela pode levar ao óbito e é importante esse homem fazer um acompanhamento com o urologista depois dos 40 anos. E o que que a medicina hoje dispõe de tratamentos para a hiperplasia prostática benigna? Nós temos muitos tratamentos para HPB. A primeira coisa que nós temos que ter é individualizar o tratamento desse homem, vendo a saúde como um todo, vendo a qualidade de vida desse homem, e aí sim iniciar o tratamento. Nós temos vários tipos de medicamento que podem ser utilizados, que são utilizados para tratamentos iniciais, para tratamentos onde essa HPB ela é mais leve. Quando essa HPB está mais moderada ou severa, aí sim, aí sim estar indicado o tratamento cirúrgico. Dentro desse tratamento cirúrgico, nós temos várias opções que o médico urologista, de acordo com o paciente, deve apresentar a esse paciente para que ele escolha o melhor tratamento para ele. Falando nos tratamentos, hoje a gente tem muito mais opções, mas eu queria saber antigamente, como funcionavam os tratamentos para esses casos? Porque a gente vê muito medo hoje, mas antigamente tinha muito menos recurso, né? Antigamente, essa cirurgia para HPV, Cris, ela era praticamente uma cirurgia aberta. Então, esse homem, ele era submetido a um corte
na região do abdômen, na região inferior, como se fosse fazer uma cesárea, né? Abre a bexiga desse paciente e aí tem que tirar todo o adenoma, todo o HPB, todo o miolo ali da próstata. Se eu pegar, por exemplo, uma laranja, eu deixo a casca, eu tiro os gomos dessa laranja. E aí tem que fazer a reconstrução. O problema é que a região da próstata é uma região de acesso muito difícil, uma região posterior, uma região baixa, que fica lá próximo da uretra. Então essa cirurgia era uma cirurgia de risco, uma cirurgia que várias vezes precisava de transfusão sanguínea, e a recuperação desse paciente era uma recuperação mais demorada. Esse paciente tinha que ficar de sonda de 10 a 14 dias. Então era uma cirurgia muito invasiva, antigamente, a cirurgia convencional para o tratamento da HPB. Nossa, então mudou demais. E sequelas também, né, doutora? Eu imagino que pelo risco dessa cirurgia, as sequelas também deviam ser muitas, né? Tínhamos desde o risco da anestesia, risco de sangramento, risco de infecção, e lógico que depende também da técnica que o cirurgião utiliza, da anatomia do paciente. Então, tinha alguns casos, por exemplo, de incontinência urinária, casos de fístula. Hoje, com a tecnologia, esse homem ele consegue ser tratado, conseguem ter bem menos riscos em relação à sua saúde no tratamento e consegue ter uma recuperação muito mais rápido. Ouvindo toda essa situação de antigamente, é muito diferente, ainda bem, hoje em dia está muito diferente, ainda mais quando a gente fala de um tratamento, que inclusive o senhor é especialista, Holep, é um nome diferente, mas é o melhor tratamento para esses casos, né, doutora? Eu queria que o senhor explicasse melhor sobre o Holep, o que é, como funciona. O Holep, Cris, ele é nucleação da próstata a laser. Ele é feito pelo canal urinário, ou seja, não tem corte, como nós falamos agora, não tem incisão, por exemplo, na região abdominal, é feito pela uretra, é introduzida uma câmera junto com um laser, onde é dissecado com o laser todo esse adenoma, deixando totalmente preservado a cápsula prostática, e esse adenoma ele é aspirado, ou seja, ele não vai ter incisão. A cirurgia ela é mais efetiva porque é retirado todo o adenoma, tem menos chance de sangramento e esse homem tem uma recuperação mais rápida, pelo fato dele não ter tido incisão e também pelo fato dele ficar um dia de sonda, enquanto que na cirurgia convencional ficaria-se no mínimo 7 dias a 10 dias de sonda. E em quais casos essa cirurgia é indicada? O paciente que ele foi diagnosticado com HPB, ele pode já optar por fazer essa cirurgia, o Holep? O paciente que tem indicação de realizar tratamento cirúrgico da HPB, o Holep ele é o padrão ouro. Lógico que vai depender também da saúde desse paciente, da idade do paciente, vai depender do tamanho da próstata desse paciente. Então, geralmente, quando essa próstata é acima de 40, 50 gramas, o melhor a ser realizado é o Holep. Abaixo de 40 gramas, ainda pode ser discutido em fazer a ressecção transuretral da próstata, que tem também a mesma efetividade, tem também a mesma recuperação, com um custo um pouco menor do que a Holep. Entendi, doutor. Pelo que o senhor explicou, então, é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Ela é feita por vídeo, como não tem nenhuma incisão, é tudo por vídeo, laser também. Como funciona o laser nessa cirurgia? É importante dizer, Cris, que ela é minimamente invasiva, ela é feita com a câmera pequena que é introduzido na uretra desse paciente. O laser vai fazer a dissecção de todo esse adenoma prostático e ele vai ser aspirado. Então, esse paciente vai ficar sem o adenoma, ele vai ficar com a cápsula prostática íntegra. Fora da cápsula, nós temos os nervos responsáveis pela ereção. Então, esse homem ele não tem chance de impotência sexual, porque não compromete esses nervos. Da mesma maneira, ela consegue delimitar o esfíncter urinário, então consegue preservar esse esfíncter
favorecendo também que esse homem não tenha incontinência urinária. E como esse laser conseguiu fazer toda a hemostasia, parar o sangramento em volta dessa cápsula, em volta do adenoma, esse homem ele vai ficar internado em média um dia. Ele opera no dia, no outro ele vai de alta sem a sonda para casa. O que que a gente pode dizer? Que todas essas condições, minimamente invasivo, recuperação rápida, tudo isso, a gente pode dizer que torna o Rolep um tratamento superior com relação aos tratamentos para HPB? O Rolep é sim superior. No caso da HPB, ele também é superior até à cirurgia robótica. Por quê? A cirurgia robótica, eu preciso abrir a bexiga desse paciente. E aí, quando eu fecho, eu tenho que deixar esse paciente de sonda em média de 7 dias no pós-operatório. Com a cirurgia de Rolep, nós deixamos em média, esse paciente vai ficar um dia de sonda no pós-operatório. Então, realmente, o Rolep é uma cirurgia minimamente invasiva e é superior, no caso da HPB, até a cirurgia robótica. Perfeito, doutor. Bom, como o senhor estava explicando, a HPB ela aparece ali nos pacientes acima de 50 anos, mais idosos, né? E muitas vezes os idosos têm algumas condições, alguns tomam anticoagulantes. Para esses pacientes idosos, essa cirurgia, o Rolep, é indicado? Ela é muito bem indicada, inclusive, porque vários desses pacientes, eles já apresentam uma bexiga, uma musculatura da bexiga mais fraca, eles apresentam um resíduo vesical. O que que significa isso? Que quando ele vai ao banheiro para urinar, ele não consegue esvaziar a bexiga completamente. Então, ele tem que fazer uma cirurgia de desobstrução completa dessa HPB do canal urinário. Como a Rolep faz essa desobstrução completa, no caso desses pacientes idosos e com resíduo vesical, a Rolep ela é bem melhor porque vai ter resultados no resíduo vesical, no jato urinário, bem melhores do que comparado, por exemplo, com a RTU. Mas temos que discutir bastante com o médico desse paciente, individualizar e explicar quais são as possibilidades de tratamento e as consequências de qual tratamento para que esse paciente possa decidir qual a melhor opção para ele. Doutor, é uma cirurgia com pouco risco com relação aos homens? Tem alguma contraindicação? Alguém pode não estar indicado a fazer essa cirurgia, por exemplo? É muito raro acontecer essa contraindicação, né? Então, geralmente, pacientes que têm uma condição clínica muito grave, quando tem um problema de coração muito grave, quando o risco da anestesia para a cirurgia, ele é muito grande. Por isso que nós fazemos toda a análise pré-operatória, o risco cardiológico, para avaliar o risco. Avaliando isso, o cardiologista liberando a saúde desse paciente sendo uma saúde boa, o risco ele é muito pequeno. Em casos de pacientes com obesidade, às vezes obesidade mórbida, com obesidade muito avançada, talvez tenha dificuldade na passagem do aparelho endoscópico, mas isso é um caso que é muito raro, que o médico, durante a consulta, ele consegue avaliar e discutir com o paciente. Doutor Frederico, então o paciente ele foi submetido à cirurgia, deu tudo certo. Esse crescimento benigno da próstata pode voltar a acontecer em pacientes que realizaram a cirurgia? Pode acontecer sim, Cris, principalmente se ele fizer o tratamento convencional, que é a ressecção transuretral da próstata. Essa ressecção, ela pode deixar ainda, pode sobrar tecido prostático do adenoma, que quando ele cresce em pequena quantidade, pode voltar a obstruir e ele fazer um novo tratamento. No caso do Rolep, como é retirado todo esse adenoma, a chance dele voltar a crescer e necessitar um novo tratamento, ela é bem menor, é praticamente zero. Esse tratamento cirúrgico, o Rolep, ele já é comum, usado há bastante tempo, é novo? É um tratamento bem atual, é um tratamento novo, deve ter em média de 3 anos, 2 anos, que é utilizado na urologia. Então, isso é muito importante o paciente estar discutindo com o seu médico, ver se o médico realmente ele tem experiência em todos os tipos de tratamento, desde a cirurgia convencional, desde a ressecção transuretral, desde do Rolep, para
conversar com esse paciente, explicando a diferença de cada um desses tratamentos e esse paciente possa escolher o que ele achar melhor. Por ser um método novo, aí tem que entrar, a gente imagina a questão da segurança, né, doutor? É um método novo, então o paciente ele precisa se assegurar do profissional que vai executar esse tratamento, né? Então, tem formações, o que que o paciente ele precisa averiguar, tá de olho ali com relação àquele profissional que vai fazer essa cirurgia? Então, como é um procedimento novo, o urologista, teoricamente, pela lei, ele está apto para realizar esse tratamento. O que esse paciente tem que saber é se ele teve qualificação para isso, porque quem fez residência médica e há mais de 3 anos, ele não teve acesso a esse tipo de tratamento. Então tem que ver se ele fez curso, participou de congresso, se ele fez já algum tipo de cirurgia, no caso do Rolep, para que ele traga segurança e competência para esse paciente. Doutor, e esse tratamento, ele é acessível? Ele é totalmente acessível, Cris. Ele já está presente em todo o nosso país, né? Nós temos vários urologistas que fizeram o treinamento, que fizeram o curso, que já estão aptos para realizar a cirurgia nos pacientes. Agora é lógico, o paciente ele tem que se informar sobre o seu médico, buscar referência, ver se esse médico ele realmente fez o curso, se ele está atualizado para a realização desse tipo de cirurgia. Perfeito. Como a gente conversou, doutora, essa é uma condição que afeta muitos homens, né, à medida que vão envelhecendo. Tem algo, hábitos de vida, algo que os homens possam fazer para, às vezes, retardar o aparecimento, esse crescimento benigno da próstata, por exemplo? Praticamente não existe nada de hábitos que ele consegue mudar assim para eu não ter um crescimento benigno da próstata. Existem vários outros hábitos que ele consegue para ter uma qualidade de vida mais saudável, como uma alimentação saudável, controle do sono, controle do peso, atividade física. Mas após os 40 anos é muito importante ele estar acompanhando o seu urologista para que, em caso de ter um câncer de próstata na fase inicial, ou de uma hiperplasia prostática, ou até mesmo de uma queda da testosterona, que ele possa sim realizar o tratamento correto e que mantenha a sua qualidade de vida. Doutor, essa cirurgia, então, um método novo, mas pela eficiência, é quase zerado, né, as sequelas. A senhora acredita que esse é um método para o futuro? É uma cirurgia, Cris, que hoje realmente é considerado o padrão ouro no tratamento da HPB. Por quê? Ela é muito efetiva, mais efetiva do que os métodos convencionais. Ela apresenta menos risco para esse paciente e ela apresenta também uma recuperação muito mais rápida para esse paciente. Um relato recente de um paciente meu que foi operado de Rolep é como essa qualidade de vida antes da HPB ela é muito ruim. E aí tinham 2 meses que eu havia operado ele do Rolep e aí eu perguntei como ele estava. Ele falou que estava muito bem, que só tinha um arrependimento de não ter operado antes para já estar com a qualidade de vida boa como ele estava depois da cirurgia. Olha, impressionante. A gente tem vários conteúdos aqui no Conexão Saúde, e o mais interessante é ver como a tecnologia tem ajudado os homens, né. Então é muito importante, né, doutor, fazer os exames, ter um acompanhamento médico, sem medo, porque quando se fala de próstata, às vezes tem um medo, né, mas hoje os tratamentos são tão simplificados e sequelas quase zeradas, que é muito importante prezar por essa qualidade de vida, né, doutor? O grande objetivo, o grande propósito é trazer qualidade de vida para todos nós. Então nós temos sim que trazer a tecnologia, trazer a IA, para que a gente tenha assim um melhor convívio social, para que a gente tenha mais qualidade de vida e viva mais feliz em sociedade. Com certeza. Para você então que está assistindo, está interessado em se cuidar melhor, em conhecer mais sobre esses assuntos, a gente quer te convidar para visitar as redes sociais do Dr. Frederico, né, doutor, para ter mais informações. Quais são suas redes? Sim, a rede social Dr. Frederico Xavier e tem também o site que é drfredericoxavier.com.br. Muito obrigado.
E a gente que agradece, doutor, por tanta informação de qualidade, sempre à disposição aqui. Acredito que o nosso bate-papo hoje foi muito esclarecedor. Inclusive, eu já aproveito também para dizer que todas as redes sociais do doutor Frederico estão aqui na descrição do vídeo para você acessar. Também, claro, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber sempre que tiver vídeo novo por aqui com o doutor Frederico trazendo informações muito importantes para a gente. Obrigada de novo, até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço, Cris. Obrigada, gente. Até a próxima. Deixa também o gostei para a gente saber que esse vídeo foi importante para você e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.